não tem problema. Tá, isso aí. Pois é, esse eu... Tenta aqui, ó. Hoje é. Clica lá no... Aqui, ó, no cantinho. Pois é, onde é que estamos? Sumimos. Sumimos da tela. Client host, não. Isso aqui. Client host. Não. Peraí que apareceu o Connect. O pessoal vai pegar o celular e deve te posicionar. Por que a gente sumiu? Por que eu sumi? Aí, ó. Agora apareci. Aí no cantinho. Né? Vou botar aqui no cantinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não tá aparecendo. Sei lá. Bom, gurizadinha. Então é o seguinte, ó. Nós vamos hoje ter 2 períodos, tá, juntos. E hoje nós vamos trabalhar, então, a parte da vegetação e da hidrografia. Semana passada, ficou alguma dúvida? Vocês chegaram a fazer os outros exercícios, alguma coisa assim? Tá tudo certo? Vocês é que mandam, tá, gurizada? Vocês é que mandam, tá? Vocês é que falam aí o que a gente, né, vai tocando, tá? Tô bonito, né? Não, mas agora eu consigo me visualizar aí, porque daí eu não consigo, não fujo da câmera, tá? Então, gurizada, vocês receberam aí, então, a lista, né, via WhatsApp aí do grupo, tá? Eu me afoguei. Fui puxar o ar e veio uma aguinha junto da baba. Deixa eu tomar uma aguinha. Bom dia. Aí, então, seguinte. Eu tava baixando as questões agora, né? Por exemplo, hidrografia, são poucas questões que caíram nos últimos anos, assim, né? Vegetação também, né? Cai mais com relação a chamar as unidades de vegetação, ou seja, dos domínios morfoclimáticos, tá? Neste caso aqui, eu coloquei ali na pesquisa, na vegetação, e eu achei uma questão lá de 2001. Olha só, uma questão bem antiga, uma questão bem, né, né, no caso, faz tempo que não cai alguma coisa específica, né, sobre as unidades de conservação, alguma coisa específica. E esta aqui, então, né, é uma que fala sobre a questão da característica de cada vegetação. Então, a gente trabalhou essas vegetações, né, todos os biomas, Amazônia, Caatinga, Cerrado, a Mata Atlântica e tal, e outros do Pampa. E aqui a pergunta é exatamente o seguinte, ó. Lá no artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988, no capítulo 6º, meio ambiente, fica estabelecida a criação de todas as unidades de conservação, das denominadas unidades de conservação, como as escritas abaixo. Associe os domínios vegetais da coluna da esquerda com as características de cada unidade de conservação da coluna da direita. Então era para associar a característica da vegetação com, né, a unidade certa, beleza? Então ali quais são os exemplos? Nós temos então o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e a Mata Atlântica. Perfeito? Então vamos tentar fazer juntos aqui quais que pertencem a cada unidade de conservação. Primeiro ali, por exemplo, ó,
pertence à classificação do bioma savana. Gente, a savana... Tudo certo? Não sei. O que houve? Tu acha que é? A savana. Onde é que tem a savana também? Cerrado. Então, olha só, gente. Se vocês pegarem, lembrando, tá? O nosso cerrado, ele é muito parecido com a savana africana. Muito parecido, tá? Ele é uma vegetação, então, que é mista, onde nós temos árvores de pequeno porte com vegetação rasteira também. Lembra dos estratos, né? Nós temos o estrato arbóreo, o arbustivo e o herbáceo. No caso da vegetação do cerrado, nós temos o arbustivo e o herbáceo, ou seja, vegetação de pequeno porte, rasteiro. O cerrado, ele também tem essa característica das árvores ser muito longe uma das outras, ou seja, árvores esparsas, tá? E também casca grossa, folha grossa e troncos retorcidos. Isso já foi até uma questão da prova do Enem, tá? Falando sobre a característica do cerrado, e aí tinha uma foto, né? E aí a foto era os troncos retorcidos. Falou em troncos retorcidos, é então o cerrado. Mas vamos ler ali, né? Pertence à classificação do bioma savana, sendo ultrapassada em extensão somente pela floresta amazônica. Olha isso, outra dica importante. Nosso maior bioma é a Amazônia. E o segundo maior é o Cerrado. Beleza? Depois vem a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal e o Pampa, ou Pampa e Pantanal, né? Mas o Pampa e o Pantanal são os dois últimos aí, né? Os menorzinhos, tá? Um é 2%, o outro é 1,7%, tá? Mas, e aí em hierarquia, a Amazônia é 49%, ou seja, o bioma Amazônia é quase metade do Brasil. A gente não dá bola, né? Mas é gigante. Aquela parte lá do norte do Brasil, então, é muito densamente então, formada por florestas, tá? Então ali, né, gente, o Cerrado, então, como sendo a primeira linha, então. Tá? E ali, olha só, possui fauna rica como a ema, siriema, veado catingueiro e onça pintada. De novo, né, voltando aqui a falar sobre a vegetação, então, relacionado ao Cerrado, né? Vivendo no ecossistema de vegetação campestre e arbustiva. Viu? Ó, tem essas duas características, né? É uma vegetação, então, que ela é de pequeno porte, tá? De médio e pequeno porte, e depois a vegetação, né, rasteira, tá? Segundo ali, ó, localiza-se em uma área de planície deprimida com muitos rios e lagoas. Ah, guri, aí, ó, ali além do cervo, capivara, jacaré, sua fauna é rica em peixes e aves. A flora é composta por gramíneas, capões de mata e espécies aquáticas. Gente, planície, né? Área alagada, alagadiça, é o Pantanal. O Pantanal é a maior área alagadiça do mundo, é uma área muito baixa e muitos rios, né? Principalmente o Rio Paraguai, que é o rio que atravessa ali, né? Ele nasce naquela região, inclusive. E lembrando, né, o Pantanal, ele vai ter um período do ano que ele vai ser completamente alagado, que é agora, que é o período do verão, inclusive, tá? E o inverno completamente seco. É a maior planície alagada do mundo, tá, gente? Então, essa é uma característica que só existe aqui na América do Sul. Não tem em nenhum outro lugar do mundo. É diferente do Cerrado, né, como eu disse para vocês, que é muito parecido com a savana africana. Perfeito? Então, aqui não. Aqui só existe no Brasil. Depois ali, né, gente, aí fala aqui em desmatamento. Falou em desmatamento, será que é a Amazônia? Vamos continuar. Devido ao intenso desmatamento, permanece com cerca de 5% da mata originária. Mata Atlântica. Gente, a Mata Atlântica, tá, é a mais destruída de todas. Lembrando, tá, nós, colonizadores, chegamos pelo litoral. Então, primeiro teve o ciclo da cana no Nordeste, que destruiu, né, a floresta do Nordeste, e depois a migração para o Sudeste com o ciclo do café e o ciclo do ouro. Tá? Então, depois, no terceiro momento, é que veio a colonização da migração aqui para o Sul. Né? E lembrando, tá, gente? Tinha já portugueses aqui no Rio Grande do Sul. Vou dar um exemplo do Rio Grande do Sul. Já tinha portugueses aqui, só que os portugueses eles ocuparam as áreas planas, a área do Pampa, para a produção de gado. Quando veio a colonização alemã, 1824, tá? Os alemães ficaram com os vales. Vale do Taquari, Vale dos Sinos, Vale do Rio Pardo. Depois é que veio os italianos, da italianada, ocupando a serra. E aí entrando dentro da mata. Daí é Caxias, Bento, Garibaldi, tá? Essa região, então, que foi dominada depois pelos italianos.
eu já contei isso para vocês, né, algumas vezes, o vô da minha esposa, né, que faleceu agora em 2021, é de Carlos Barbosa, era de Carlos Barbosa, né, e ele conta as histórias do nono dele, que o nono dele falava, a gente entrou aqui e tinha um monte de índio nas nossas terras, a gente teve que entrar aqui matando índio, né, então, olha, isso lá em 1900. E outra coisa, né, gente, o vô da Bruna, até morrer, falava isso, né, lá de Bengalinha, lá nas terras dele, lá e falava, olha só, os brasileiros só deram pedra para nós plantar, ou seja, a Serra Gaúcha. Por que a Serra Gaúcha, né, gurizada? Porque a Serra Gaúcha é formada por rocha vulcânica. Então, toda aquela região ali da Serra, ela é realmente uma região mais difícil, né, de agricultura de larga escala. Já os alemães ficaram com os vales, tá? O Vale dos Sinos é o primeiro, né, a ser ocupado. Então, né, São Leopoldo, Novo Hamburgo, né, essa é Mororeuter, tá? Essa área aí, né? Então, aqui, né, gurizada, ficou a resposta 1, Cerrado, 2, não, desculpa, 3, Pantanal e 4, Mata Atlântica. Perfeito? Aí a sequência numérica ali. Depois, olha só, uma outra questão aqui, gurizada, de 99. Olha como é, então, né, a dificuldade de encontrar questões sobre vegetação na URGS. A URGS, ela colocou questões no passado e agora nem tanto. Mas depois a gente vai fazer outras questões ali que falam justamente sobre isso, né? Sobre essa questão do Cerradão ali, tá? Considere os seguintes textos sobre os grandes ecossistemas brasileiros. Texto 1. É o grande ecossistema mais bem protegido e cerca de 1% do território consiste em áreas de conservação. Dispõe de 85% de áreas remanescentes. O desmatamento em geral está associado à expansão da agricultura, né, ao manejo de pastagens e ao corte seletivo de madeira. Amazônia, tá? Gente, hoje o sistema Amazônia é o sistema que mais vem sofrendo pressão, né, por causa da expansão agropecuária, tá? Bom dia. A expansão agrícola e também o desmatamento por indústrias madeireiras. Tem muita... Cara, assim, ó, a gente está em 2022, né, e tem reportagens diretos no Fantástico, né, falando sobre o desmatamento ilegal e a venda ilegal dessas madeiras, né, tanto aqui no Brasil quanto no exterior também. E assim, ó, lembrando, tá, gente? A chamada, já ouviram falar, né? Madeira de lei. Ah, essa aqui, olha só esse móvel de madeira de lei. Cara, no momento que tu pensa da origem da madeira, é óbvio que ela é protegida por lei. Então ela não deveria virar um móvel, né? Mas a galera esnoba isso, né? Status. Olha, isso aqui é de jacarandá, né? Mas, meu, se é proibido, vou cortar isso, né? Os caras vão lá e cortam, né? No Rio Grande do Sul, a gente tem a figueira, né? A figueira e a araucária, desculpa. A figueira, ela é uma vegetação, ela é uma árvore mais do Pampa, né? Mais a região, então, na metade sul do Rio Grande do Sul, e a araucária do norte, né? Então, são duas árvores hoje protegidas, que não podem ser desmatadas, não podem ser, né, derrubadas, tá? Então, se tu tem, né, uma árvore em casa dessas, não destrua, tá? Texto 2. É o grande ecossistema mais ameaçado, com área remanescente correspondente a menos de 9% da mata original, mas com 8% da superfície e propriedades privadas. As unidades de conservação correspondem a cerca de... Quantos por cento ali? Cerca de 2% da área original. Desmatamento e a principal ameaça, em consequência de atividades agrícolas, plantio homogêneo e urbanização. Tá? Eu acho aqui que é o Cerrado, tá, gurizada? Né? Porque, olha só, o Cerrado também é uma outra área que está sofrendo bastante com desmatamento. Só que assim, ó, quando a gente fala em desmatamento, vocês pensam em floresta sendo derrubada, tá? Mas tem também desmatamento do Pampa. Só que o Pampa, né, gente, a característica dele já é de ser de gramíneas. Então não tem desmatamento, mas tem a vegetação originária sendo trocada por pastagens, por exemplo, por outro tipo de cultivo. O Cerrado é a mesma coisa. O Cerrado, ela é uma vegetação que, no geral, assim, tu olha, é aquela vegetação melancólica também, né? Com árvores esparsas. Então, o desmatamento em si, ele é mais difícil de se notar, mas também há alteração, né? Principalmente por causa da agricultura. São áreas planas, o que favorece isso. Então, tu coloca, então, extensões gigantescas de soja, de algodão, né? De milho, de gado, tá? Então, aqui, para mim, né, gurizada, fica a resposta a letra A. Porque tá, o plantio homogêneo. O plantio homogêneo são essas grandes monoculturas, principalmente soja para exportação, perfeito? Então, nós temos essas duas características aqui. Vamos indo mais aqui, ó. Ó, agora,
essas questões aqui, gurizada, deixa eu botar aqui, minimizar. Vou minimizar aqui, tá? Não vou fugir muito aqui do lado. Então, a prova da URGS 2020, aí eu troquei ali, né, o assunto ali para selecionar, e eu coloquei degradação do ecossistemas, tá? E aí, quando tu coloca degradação do ecossistema, a URGS gosta mais do que somente sobre vegetação. Então, vocês podem ver que quando eu coloco a vegetação, apareceu duas questões, 99 e 2001. Agora, quando eu coloco degradação dos ecossistemas, aí já tem questões atualizadas, ó. Então, aqui já tem uma de 2020, perfeito? E aí, lembrando, nós tivemos, né, 2 acidentes recentes no Brasil. Em novembro de 2015, tá, onde teve o desastre em Mariana, e depois, em 2017, né, em janeiro de 2017, teve Brumadinho. Tá, então foi outro estouro de barragem. Brumadinho, inclusive, tem imagens, né? Porque estava sendo filmado lá por câmeras de monitoramento, tá? Mariana não tem imagens, assim, né, da destruição. Mas os dois, tá, gurizada, foram para o Vale do Rio, do Vale do Rio Doce, né? Tanto que a Vale, que é a mineradora que foi privatizada, né, na época dos anos 90, chamava Vale do Rio Doce, tá? A empresa mineradora. E aí, aqui, né, fala justamente sobre isso. No caso de Brumadinho, o lodo invadiu o Ribeirão Ferro-Carvão e dali já seguiu para o rio Paraopeba. O Ribeirão, devido à sua topografia, acabou retendo em seu vale boa parte dos rejeitos. Isso significa que as chuvas que estão caindo hoje e que vão cair nos próximos anos vão carrear, ou seja, né, carregar esses rejeitos continuamente para o rio Paraopeba. Tá? Então, ali uma reportagem que foi retirada da National Geographic, né, em 2019. Oi. Nem vi. No gabarito letra D. Dá 2? D, tá dizendo é Mata Atlântica e Amazônia. Ah, mas isso aqui tem erro de gabarito. Isso aqui tem erro de gabarito. Porque se tá a letra D, tá dizendo que 85% é preservada a Mata Atlântica. 85% é preservada a Mata Atlântica, tá errado. Ó, dispõe de 85% de áreas naturais remanescentes. E o desmatamento em geral está associado à expansão da fronteira agrícola. Não. Não. Corte seletivo de madeira? Não, isso aqui é Amazônia. Qual a primeira questão, Vanessa? Ah, letra B. Bom. Bom. Tá bom. Obrigado, Vanessa. Tá, Amazônia e Mata Atlântica. Ah, eu falei Amazônia encerrado, né? Tá bom. Tá bom, agora entendi. Porque fala em urbanização. Ah, entendi. Tá certo. Tá certo. Eu que errei aqui, né? Foi cerrado. Ah, é verdade, também tá certo. É beleza. Eu confundi aqui, né? Cerca de 2% dessa área original. 2% da área original. Desmatamento é a principal ameaça em consequência das atividades agrícolas, plantio homogêneo e urbanização. Ah, tá. Eu não cheguei. Tá certo. Tá certo, Vanessa. Tu está certas e eu estou errado. Tá? Eu li a letra D ali, né, no teu. Tá bom, perfeito. Continuando aqui. E aí depois tem um outro texto aqui, tá, gente? Da mesma questão, dizendo o seguinte. Pesquisadores confirmaram que a lama do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, percorreu cerca de 660 quilômetros do Rio Doce e depois chegou ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Então, inclusive, tá, gente? Isso é uma outra questão importante. Tinha uma praia ali, tem, na verdade, uma praia, né? Não tinha, tem uma praia no Espírito Santo, que era a praia de Resende, que era uma praia super bacana que os surfistas gostavam bastante. Tá? E essa praia foi completamente destruída. Inclusive, depois, está sendo análise, né, do próprio solo, do fundo do mar, tem rejeitos de mineradora. Tá? Então, mudou completamente o ecossistema, mudou completamente toda a vida, né, daquela região ali. Tá? E aí vamos às alternativas. Considere as afirmações abaixo sobre os problemas ambientais associados ao rompimento da barragem de mineração. Tá? 1. Os danos ambientais do rompimento das barragens de rejeitos de mineração reportados envolvem biota, microclima, solos, recursos hídricos, drenagem superficial e subterrânea, população, dinâmica sedimentar e processos de formação de relevo. Sim ou não? Sim.
O estouro da barragem, né, é das piores consequências, assim, né, gente? E esses rejeitos eles estão carregados, né, de produtos químicos, às vezes, ou também de minerais que foram rejeitados pela produção. Então, ali, gente, acabou destruindo tudo, né? Toda a vida, né, daquela região ali foi afetada pelo estouro da barragem. 2. Hã? Não entendi ainda. Fala de novo. Tirar os rejeitos? Mas aí que tá, né? São 660 quilômetros. A área é muito grande, tá, gente? Não é assim tão simples. Ah, vamos lá tirar os rejeitos. Não, são toneladas e toneladas de sedimentos, tá? E fora toda a destruição, que quando estoura a barragem vai levando, né, em direção então ao rio, e o rio vai totalmente contaminado. E a primeira frase ali fala justamente o seguinte, né? Isso vai levar anos para se recuperar, tá? Porque a chuva ela vai continuar lavando esses sedimentos e vai continuar levando sedimentos para o rio. Então não vai assim recuperar em 1 ano, 2. Vai demorar bastante tempo para ser recuperado. 2. Os impactos ambientais acontecem a montante e a jusante onde ocorreu o evento, pois o entendimento da extensão dos danos envolve o conceito da bacia hidrográfica. Montante e jusante, tá? Vamos lá. Deixa eu desenhar para vocês aqui no quadro. Um rio, ele sempre vai ser, tá, drenado da parte mais alta para a parte mais baixa. Tá? E o rio ele vai percorrer uma área, então, por gravidade. Sempre, sempre. Tem alguns rios que são mais inclinados, onde a velocidade vai ser maior, e outros rios, então, mais planos, onde a velocidade é menor. Tá? Mas a montante é um conceito designado para dizer mais próximo da nascente, tá? Mais acima ao rio. Já a jusante é o local mais próximo, então, da foz. Beleza? Então, mais próximo, então, da parte de baixo do relevo. Então, essa é a diferença de montante e jusante. Então, sim, né, os rejeitos, os impactos ambientais acontecem a montante e a jusante, ou seja, da parte de cima do rio até a parte de baixo do rio. Tá? E são nomes técnicos relacionados a isso. Podia dizer, né, mais acima do rio ou mais abaixo do rio. Às vezes coloca montante e jusante. Perfeito? Então, você tem que estar sabendo sobre isso aqui. E lembrando, né, a área da bacia hidrográfica é uma área de coleta, né, de toda uma área, né? Deixa eu apagar isso aqui. Tá? De toda uma área da coleta, né, e dos seus afluentes e dos seus subafluentes. São os rios menores aqui, né, que estão drenando a área. Tá, aqui eu fiz errado. Beleza? E toda essa área aqui é a área de drenagem do rio, e onde vai exaguar aqui, né, toda a parte do seu exutório. Então, tem que pensar que uma bacia hidrográfica é como se fosse uma folha. Uma folha, pega uma folha, né, de árvore e olha, né, tem o talinho ali principal, ali é o rio principal, e todos os veios ali da folha como se fosse uma bacia hidrográfica. Tá? Fala, meu. Biota é toda a questão da vegetação, né, do bioma, no caso. A biota é todo relacionado à vegetação em si, né, das plantas que estão ali. Tá? Microclima tem a ver com a mudança do clima da região. Isso tem a ver com a evaporação, com a questão da temperatura, com a questão das chuvas, né? O solo, obviamente, foi contaminado, o recurso hídrico também foi contaminado, né? A população que vai sofrer com a questão dos rejeitos, a dinâmica sedimentar também, né? Porque os sedimentos que são jogados dentro do rio vai mudar, né? Principalmente o rio vai ter o processo de assoreamento e o processo de formação do relevo também, né? Porque o relevo foi alterado por causa dos rejeitos que foram chegados, tá? Biota tem a ver com a vegetação. E olha aqui, né? 3, na verdade. O impacto do rompimento da barragem da Samarco no Parque Nacional Marinho de Abrolhos está relacionado à ação corrente oceânica de Humboldt. Onde é que é a corrente de Humboldt, gurizada? É bem doida essa, né? A corrente de Humboldt é a corrente que está na América do Sul, nas costas da América do Sul. Tá? Deixa eu desenhar para vocês aqui, ó. Tá? Tem a América do Sul, beleza? América do Sul, né? Sim ou não? E aí nós temos, tá? A corrente quente, que desce aqui, que é a corrente do Brasil, e a corrente fria, que é a corrente de Humboldt, que sobe aqui, ó. Tá? Lembrando, né, que as correntes marítimas, elas fazem um movimento, né, anti-horário no hemisfério sul e horário no hemisfério norte. Tá? A corrente de Humboldt é essa corrente aqui, ó, que está nas costas da América do Sul.
Lembrando que aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes. Então vamos lá. Abrolhos no Brasil tem a ver com a corrente de Humboldt? Não. Tem a ver com a corrente água quente, corrente do Brasil. Corrente brasileira. Certo? Então essa é só para ver se tu estava ligado. Né? Só para ver se estava ligado. Só para dar aquele cagacinho, né, gente? Vamos lá. Olha só. Outra aqui, ó, sobre o desmatamento da Amazônia, URGS 2020. Tá? São 3 frases aqui sobre isso. Então vamos lá. Olha só. Considere as seguintes afirmações a respeito da questão do desmatamento na Amazônia. URGS 2020, então, olha só, outra questão aqui falando sobre degradação do sistema na mesma prova. O efeito inibidor do desmatamento da floresta amazônica está relacionado à presença e à criação de terras indígenas? O que vocês acham? Sim. Hoje, as áreas mais preservadas e as áreas mais protegidas são as áreas indígenas, tá? Lembrando, essa questão de 2020, muita coisa mudou de lá para cá, tá, gente? Então, inclusive, teve reportagens agora recentemente no Fantástico falando, né, de uma comunidade indígena lá, né, que está sofrendo com a ação de mineradores que invadiram as terras indígenas e estão destruindo as terras indígenas, tá? Teve que ter ação lá da Polícia Federal, do IBAMA, né, a invadir as áreas e destruir os matadores, botar fogo nos tratores e tal, né? Porque essa é a ação que a polícia faz, né? A polícia não vai ter toda uma logística para retirar o trator do meio da mata, tá? Simplesmente, então, ela pega e bota gasolina e taca fogo nos tratores, tá? Destrói, né? Não impossibilita o uso da máquina depois, tá, gente? Então, essa é a ação que a polícia faz, tá? Então, ali, né, as terras indígenas hoje são ainda uns oásis, né, que nós temos com relação ao desmatamento, tá? 2. O desmatamento apresenta um elevado índice de emissão de dióxido de carbono e é um fator que aumenta a capacidade de sequestro de carbono no ecossistema amazônico. O desmatamento aumenta a capacidade de sequestro de carbono? O desmatamento apresenta um elevado índice da emissão de dióxido de carbono. E é um fator que aumenta a capacidade de sequestro de carbono no ecossistema amazônico? Essa emissão coleta carbono. Agora vamos lá. Como é que tu faz o sequestro de carbono? Como é que tu captura o carbono na atmosfera? Plantando, fazendo reflorestamento, tá? Uma árvore em crescimento, isso é muito importante, tá, gente? Uma árvore em crescimento, ela capta muito mais carbono do que uma árvore senil, uma árvore velha. Uma árvore já velha, uma árvore de 500 anos, ela não capta tanto carbono como uma árvore nova, jovem. Essa árvore que vai estar em crescimento é que nem vocês, né? Vocês jovens, vocês comem com certeza muito mais do que eu, tá? Eu como um X, gurizada, no outro dia eu tô com a barriga, parece que eu tô grávida, entendeu? É absurdo, né? Mas eu gosto de comer, isso é importante. Então é uma dinâmica diferente, é um metabolismo diferente, entenderam? Eu tinha um primo meu que comia 10 cacetinhos no café. E barriga tanquinho, desgraçado, né? Eu como 2, gurizada, no outro dia eu não consigo me levantar da cama, né? Então essa é a dinâmica, né, da diferença. Então ali tá errada, tá? Essa questão 2 tá errada. O desmatamento vai ajudar no sequestro de carbono? Não, o sequestro de carbono é quando tu faz o replantio, né? Quando tu faz o reflorestamento, planta árvores. Então o desmatamento não, tá? 3. O aumento dos conflitos do campo no período 17-18 registra o avanço da fronteira agrícola sobre a Amazônia, bem como o aumento da taxa de desmatamento? Sim. Tá, gente? E não só 17-18, isso aqui está tendo até agora, né? A questão do aumento do conflito no campo por causa, né, do avanço da agricultura e também, obviamente, o aumento do desmatamento. E também tem a questão dos mineradores, tá, gente? Das empresas mineradoras, dos garimpeiros, né? Se teve agora, ultimamente, né, um descontrole sobre isso. Tá, gente? Eu não estou falando assim, ó, de... Não só a pandemia, né? São vários fatores que vieram junto, tá, gente? E aí você sabe, né, que tem uma questão política por trás, então acabou afetando bastante, tá? A falta de controle, a falta de fiscalização, né? Ou uma vista grossa, ou deixar de investir em fiscalização, tá? E aí deixar a coisa rolar, entendeu? É fazer assim, ó, botar para o olho e vai embora, entendeu? Então é isso que aconteceu, é isso que acontece, então. Perfeito?
Vamos lá. É um pouco tem as questões de hidrografia. Essa questão aqui, gurizada, é uma questão... Oi? É a 1 e a 3. A 2 está errado. É a C. Gente, essa questão aqui é uma da URGS 2019, tá? E olha só, observe a tabela que mostra a extensão da área em quilômetros quadrados desmatada por ano no bioma cerrado entre 2001 e 2017 para cada estado. É uma questão, então, de interpretação, né? Na verdade, vamos tentar ver aqui, né? Essas questões, aquelas questões difíceis pra caramba. A fonte é do INPE. Sobre os dados apresentados na tabela, é correto afirmar que essas aqui, quando caírem em tabela, tá, gente? Quando cair em tabela assim, a melhor coisa é vocês não lerem a tabela. Não lê a tabela, vai direto para as alternativas. E aí tu vai conferir se está certo ou não. Certo? Porque a tabela, olha só, olha para isso aqui. Grande demais. Então, como é que eu vou saber as respostas certas? Vai ler as respostas. E aí tu volta para a tabela para conferir. Certo? É a melhor coisa que tu tem que fazer. Esquece isso aqui, no primeiro momento. Vai para as alternativas e aí confere. Vamos fazer junto. Opa, pisei no negócio. Letra A. O desmatamento aumentou em todos os estados no período de 2001 e 2017? Agora nós vamos ter que ver. Né? Todos. Como é que a gente vê isso, se aumentou ou não? Olha só. Deixa eu tentar entender a tabela. Não aumentou. No primeiro aqui a gente já vê que não aumentou. Sabe por quê? Olha a Bahia. Tinha 2.200 hectares. Depois, ali em 2017, 735. Distrito Federal, 12, passou para 5,5. Goiás, 6,6 para 837. Então, não. Letra A está errada. Entenderam? Hã? A questão é de 2019. A pergunta? O desmatamento aumentou em todos os estados no período entre 2000 e 2017? Não aumentou. Diminuiu, tá, gente? Então, qual é o estado que aumentou? Deixa eu ver. Nenhum. Todos diminuíram. Tá? Todos diminuíram. Teve alguns anos que foi maior, né? Por exemplo, Tocantins aqui, ó, em 2001 foi 2,9 e teve um ano aqui que foi a 3, ó, mas em 2017 1,6. Tá? Então todos diminuíram, tá? Olha o que era lá entre 2001 e depois veio diminuindo. Então a letra A está errada. B, o desmatamento aumentou em São Paulo no mesmo tempo que aumentou em Goiás desde 2013. Então nós temos que escolher de 2013 para cá. São Paulo, aqui. São Paulo, 855127. Diminuiu em São Paulo. E diz ali, ó, ao mesmo tempo que aumentou em Mato Grosso, desde 2013. Mato Grosso, 2013, 1,8, 1,7, 1,1, 1,2. Tá, gente? Então aqui, ó, a B também tá errada. Tá? Porque está dizendo que o desmatamento aumentou em São Paulo ao mesmo tempo que aumentou também no Mato Grosso? Não. De 2013 para cá, tanto São Paulo quanto Mato Grosso diminuiu. Entenderam como é que se faz essa questão? Tu tem que ir alternativa por alternativa e conferindo no tabela. Não lê a tabela, não interpreta a tabela, esquece a tabela. Vai para as alternativas e volta para conferir. C. O desmatamento no biênio 16-17 foi reduzido quanto à extensão de área desmatada em relação àquele medido em 2014 em todos os estados. Então, olha só, a gente vai ter que olhar 16, 17, comparado, então, a 2014. Então, vamos ver se todos os estados diminuíram, tá? Aqui na Bahia, sim, né? Porque está de 78177. No Distrito Federal também. Em Goiás também. Maranhão também. Minas Gerais. Qual? Qual estado? Esse já foi 1.200 para 1.400. Mas está falando do biênio 16-17 comparado a 2014. Diminuiu. Ó, em 2014 foi 1,1 e em 2016 e 2017, 647, depois 837. Então diminuiu. Tá, gente? Eu sei que tá difícil de ver aí, né? Mas tô olhando para vocês aqui, tá? Então, olha só.
Então, diminuiu. Agora, eu conferi aqui, né, todos os outros, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, o estado de Mato Grosso do Sul, em 2014, deu 280, e em 2016 deu 336 e 285. Então, no estado de Mato Grosso do Sul, o biênio foi maior do que 2014, que é a pergunta. Então, Mato Grosso do Sul aumentou um pouquinho. Mato Grosso aumentou também. Mato Grosso, em 2014, foi 1.000. Em 2016, 2017, tá? Foi 1,1 e 1,2. Então, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso aumentou o desmatamento. Lembrando, a pergunta é o biênio 16, 17 comparado a 14. Tá? Então, por mim, já estamos eliminando aqui, então, a letra C. Letra D. O desmatamento no período 10, 17 deixou de ocorrer nos estados do Norte e apenas foi observado nos estados do Nordeste e Centro-Oeste? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Ó, os estados do Norte, Roraima, tem desmatamento, deixou de existir, é boa, né? Roraima aqui, só tem Roraima no estado do Norte. Só Roraima. Tá, mas não, né, gurizada? Continuou desmatando. Os valores dos desmatamentos foram obtidos entre 2001 e 2008 na Bahia e no Tocantins, em comparação. Valores maiores de desmatamento foram obtidos entre 2001 e 2008 na Bahia e no Tocantins, em comparação a 2009 e 2017. Então, Bahia, entre 2001 e 2000, sim, tá ok a resposta, e Tocantins. Cara, agora vem a dúvida. Os valores maiores de desmatamento foram obtidos no período de 2001 e 2008 na Bahia e no Tocantins, em comparação a 2009 e 2017. Tocantins, 2001, 2008, foi o 2,917, mas depois deu uma aumentadinha aqui no Tocantins. A Bahia, sim, diminuiu. Essa aqui eu tô na dúvida, gurizada. Essa aqui eu vou ter que ir lá para os, como é que eu vou dizer para vocês, para os, questão 5, para os universitários. Vamos ver, questão 5 é letra E. Será? Deixa eu ver a questão. Os valores maiores do desmatamento foram obtidos no período 2001, 2008 na Bahia e no Tocantins, em comparação ao período de 2009, 2017. A não ser que o cara queira somar. Na Bahia, com certeza, né? Entre 2001 e 2007 foram maiores do que de 2008 e 2001. É aí, né? A Vanessa falou que é aí, aqui tá certo. Mas no Tocantins aqui, no Tocantins a média foi maior, realmente. 2,9, 2,9, 3,0, 3,0, 2,6, 2,6, 1,7, 1,7. Aí depois vem 1,8, 1,8, 1,7, 1,7, 2,9, 2,2, 3. Total, né? É a média. Sim, os maiores valores aparecem nesse estado setorializado. É verdade. É verdade, Vanessa. Tá, então a letra E é a resposta, né? Eu aqui visualmente, olhando assim de forma dura, né? Mas 2000 a 2000 já teve os dois e 3. Então dá a letra E aqui, tá, gente? Letra E é a resposta. Uma chatice essa questão. É verdade, Vanessa, concordo contigo. Questão chata. Questão, então, da URGS 2019. Uma questão que tu vai ter... Uma questão que tu vai ter que analisar a tabela o tempo todo e voltar para a questão. Analisa a questão, volta para a tabela e assim por diante, tá? Então, tu vai ter que analisar ponto a ponto ali para achar o erro, né, de cada alternativa conforme a tabela, então. É uma questão de conhecimento? Não. Não é uma questão de conhecimento, tá? Tu não precisa ter conhecimento técnico sobre desmatamento aqui. É análise de tabela, tá? É estatística. É só isso. Estatísticas, aliás, que faz parte da geografia, tá? A gente tem cadeira de estatística. É uma chatice. É horrível, é uma cadeira chata pra caramba, tá? Porque a gente tem... É cálculo, é analisar tabela, analisar gráficos, tá? É uma cadeira chata pra caramba. Mas tem que fazer, né? Tem várias cadeiras que eu fiz, aliás, que não servem para nada hoje em dia, né? Mas é verdade isso aqui, né, gente? A análise de tabela faz parte, então, da prova também. Vamos ver se a gente tem uma questão mais bonitinha. Olha só, URGS 2017, a questão sobre Mariana. Isso aqui é muito importante, tá? O estouro da barragem de Mariana aconteceu em novembro de 2015. Então, ela não deu tempo de colocar ela na prova de 2016.
Mas na prova de 2017, a primeira questão, tu abrir a prova, estava lá, essa aqui, tá? Se vocês pegarem a prova de 2017 e baixar ela, vocês vão ver. A primeira questão tá lá, ela, falando sobre o rompimento de uma barragem, né, lá em novembro de 2015. E aí, essa questão, tá, é uma questão panfletária. O que é uma questão panfletária? A URGS adora esse tipo de questões, tá? E a URGS adora esse tipo de questões, assim, também das verdadeiras ou falsas, né? Marque quais são corretas. É ruim porque tu tem que o tempo todo, né, a analisar ali, né, no texto as frases e depois achar as alternativas ali, tá? Então vamos lá. O impacto ambiental. Agora eu me fugi da câmera de novo. O impacto ambiental do rompimento que vazou 35 bilhões de litros de rejeitos de minérios atingiu a vida aquática, a faixa das matas ciliares, bem como o litoral do Espírito Santo. Ok. Né? Todo o vale do Rio Doce foi afetado, né? Chegando, como eu disse para vocês, os rejeitos até o litoral, até o mar. Tá? E o mar ficou lodoso, o mar ficou sedimentado, o fundo ficou barroso. Né? 2. A lama contaminada oriunda da barragem abalou o abastecimento de água de várias cidades ao longo do Vale do Rio Doce? Sim. Né? Toda a população que dependia, né, da água do rio teve que ser abastecida de forma emergencial, tá, com caminhões-pipa, fornecimento de água de outras formas, porque a galera não podia mais, as empresas, né, inclusive as empresas fornecedoras de água, não podiam mais captar água dos rios para fornecer para a população. Tá? Então eles tiveram que criar um contingente de emergência gigante ali para abastecer de água a população, tá? Fora que os peixes morreram também, né? Tanto mais isso. Nós aqui, né, vocês, porto-alegrenses, vocês retiram água do Guaíba, né, do Guaibão. Eu que moro em Canoas, a água sai do Rio dos Sinos, tá? No final do Rio dos Sinos ali é onde tem a bomba de captação. A rodovia do Parque, inclusive, passa do lado ali, né, de onde tem a estação de tratamento de água, tá? 3. A lama contaminada modificou a composição do solo ao longo de 650 quilômetros do Rio Doce e seus afluentes, tornando-o improdutivo naqueles locais em que houve a deposição de sedimentos. Verdadeira. Ou seja, as 3 frases estão verdadeiras. É uma questão panfletária. Ela só colocou ali, gurizada, para saber ou para colocar, né, uma questão sobre o assunto. Se tu negasse qualquer uma das 3 alternativas, né, tu estava errando a questão. Então, uma questão panfletária. Ela só colocou para dizer que deu merda em Brumadinho. Tá? Brumadinho não, isso aqui é Mariana, né? Brumadinho é a primeira. Tá? Mariana é a primeira, Brumadinho é a segunda, desculpa. Então, é uma questão aquela só para a URGS, né, inflar o seu ego, no caso. Né? Só para a URGS dizer, olha, tá dando merda aqui, é isso mesmo. Tá? Para te fazer essa alternativa. Vamos continuar. Aí, gurizada, olha só. Aqui uma questão falando sobre os domínios morfoclimáticos. Lembra que eu falei para vocês que nós temos os biomas, né, que são a vegetação, e nós temos o domínio morfoclimático, que é uma característica entre vegetação, clima e relevo, tá? Tanto que, por exemplo, a Mata Atlântica, ela não é conhecida como Mata Atlântica, ela é conhecida como mares de morros, né? Regiões mamelonares ou regiões de meias laranjas, né? Porque essa região da encosta, né, de toda a Serra do Mar e litoral brasileiro, onde nós temos essas subidas e descidas com vegetação ainda cobrindo essas áreas, tá? E, lembrando, tá, gente? Nós temos outras também, né, como a Mata de Araucária, que é conhecida como a Mata Subtropical, o Pantanal, né, o Cerrado, a Amazônia, né, o Pampa aqui também, que é chamado de pradarias, né, que são esses campos. E aí, lembrando, né, o nosso Pampa aqui, ele é muito parecido com as pradarias americanas, né, onde tem os campos lá, que era de costume, né, na época de viver os búfalos lá, tá? Então, olha só, o domínio mares de morros, onde predomina o relevo mamelonar e a Mata Atlântica. Tá certo, tá? Os mares de morros é onde nós temos a Mata Atlântica, então essas áreas, né, de subidas e descidas. 2. O domínio de pradarias, onde predomina o clima subtropical, o relevo de coxilhas e a vegetação herbácea de campos. Verdadeira também, tá? Então ali nós temos as 2 primeiras verdadeiras. E o domínio de caatinga, predominante no interior do Nordeste brasileiro, caracterizados por depressões interplanáuticas semiáridas. Verdadeiro ou falso? O que está errado? Tá certo.
Agora vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Na verdade, né, Caatinga, ela é uma depressão, tá? Então, olha só, nós temos o mar, tá? E depois nós temos o litoral aqui do Nordeste e nós temos o Planalto da Borborema. E depois, entre o Planalto da Borborema e lá o Planalto já mais para o meio, lá com o Planalto Central, nós temos uma área rebaixada. Depois nós temos aqui de novo a área. Então, toda a Caatinga, ela está nesta área aqui, ó. Tá? Ela está na depressão sertaneja, que eles chamam. Toda a região semiárida. E qual é o problema, então, né? Toda a umidade que vem do mar, tá? Ela fica barrada aqui por esse planalto que nós temos no litoral. E aí, toda a umidade acaba subindo aqui, ó, fazendo esse movimento e acaba chovendo, então, né, somente no litoral do Nordeste. Agora, a umidade que vem do mar não consegue entrar aqui para dentro do Nordeste, então, enfim, em si, né? Então, esse é o problema que é muito típico e exclusivo, praticamente, do sertão sertanejo, né? Então, as três estão corretas. E é, como eu disse, é uma questão, de novo, panfletária. É uma questão para te concordar com todas as alternativas. Se tu não concordar com alguma coisa, errou a questão. Tá? Mas a verdade, né, é para testar o conhecimento. Né? É para testar o conhecimento. Então aqui existe sim, tá, gente, a chamada depressão sertaneja. Lembrando que depressão é uma área rebaixada em duas áreas mais elevadas. E aí tu tem aqui o impedimento, né, da entrada da umidade do ar para dentro aqui do sertão. Uma vez, né, eu estava dando aula em Sapiranga e um aluno, ô senhor, não tem como a gente implodir esse planalto? E eu falei, cara, olha, vai algumas toneladas de dinamite, assim, e vai levar alguns anos para tu conseguir implodir. Imagina o problema que ia ser, né, para tu destruir toda, né, o Planalto só para levar a chuva para o Nordeste. E tem mais que causar mais problema de mato ainda. Entenderam? Gente, olha só, aqui já é uma questão mais antiga, então, né, voltando lá para a questão de 2000, então vocês viram, né, teve questões recentes, né, ali a partir de 2015, então, né, 15, depois ali, né, 17, 19, duas em 2020, né, e depois uma questão lá, né, de 2000. Então aqui, olha o texto, né? A queimada nos ecossistemas campestres no Brasil é uma prática em que os agricultores recorrem anualmente como uma forma tradicional de gestão agrícola em suas propriedades. Com o decreto que institui a Lei de Crimes Ambientais no país, Lei de 98, essa prática é considerada como sendo crime ambiental passivo de aplicação de multas. Gente, de novo, né? Essa prática das queimadas, ela é crime. Ela é crime. Só que tem uma galera que ainda faz isso. A queimada, segundo os caras colocam, é para renovar pasto. Tá? Queima porque o pasto está seco, e aí quando chega no final do período de inverno, eles queimam a pastagem para queimar esse pasto seco, para vir uma pastagem verde de novo. Só que a queimada, ela perde o controle. A queimada, então, ela não vai queimar só o pasto. Ou é algo vivo, controlado. E aí o fogo, gurizada, não queima só a pastagem seca. Ela vai queimar tudo. Ela vai queimar anfíbios, répteis, né, pequenos mamíferos, vai queimar também aves, né, e todos os insetos. A vegetação, a parte orgânica do solo também ela é queimada, né, e as árvores, e tudo acaba sendo destruído, tá, gente? Então tem aquelas imagens, né, dos tamanduás queimados, das onças com as patinhas queimadas, né, Então, meu, é destruição total, tá? Só que a galera não tá nem aí. Né? Então, inclusive no Brasil, agora com essa questão de ter grupos de WhatsApp, eles se organizam para fazer o dia da queimada. Tá? Que ali no mês de agosto, mais ou menos, eles se organizam para todos eles colocarem fogo ao mesmo dia. No mesmo dia. Por quê? Porque daí isso dificulta a ação, né, das brigadas de incêndio, e aí o fogo, então, ele vai fazer a sua eficácia, que é, né, tocar fogo. Isso é uma ideia. E aí, né, gente, a gente tem que prestar atenção no seguinte: era uma técnica rudimentar, uma técnica antiga. Só que a galera continua colocando. Agora vamos lá. Existe fogo natural? Existe. O Taim agora pegou fogo essa semana. Semana passada, segunda-feira passada, na verdade, né, que teve aquele temporal, né, atingiu um raio,
né, no Parque lá Nacional do Taim, e aí queimou, né, até sexta-feira, quando os bombeiros conseguiram controlar. A passagem estava seca, lembrando que a gente está no Rio Grande do Sul vivendo uma estiagem em função da Laninha, né, então a gente vai ao segundo verão agora seguido da Laninha, então a gente está realmente com menos volume de chuvas, e isso afeta então na vegetação. E os caras então, né, têm colocado fogo, que é diferente do raio como atingiu o Taim. Tem a questão do raio, que é natural, uma erupção vulcânica, também é incêndio natural. Agora tem, né, gente, também bituca de cigarro, né? Acontece muito isso, né? E eu, várias vezes, né, a gente tá na estrada, na freeway, voltando lá de Osório, né? Tem um carro na minha frente, um caminhão, daqui a pouco dá aquelas fagulhas, assim, né? E aí os caras estão jogando cigarro, estão fumando no carro, estão no caminhão e joga o cigarro para fora. Aquela coisa que tentar dizer, é tão idiota que vai dar merda. Vai fazer um desenho, vai mudar até as marcas dele. Sim, e aí, né, gente, a bituca de cigarro, até uma latinha de alumínio, às vezes um vidro, um caco de vidro, tá? Porque isso vai aquecer e vai pegar fogo, tá? Um pedaço de vidro, um caco de vidro, por exemplo, ele vai pegar aquela radiação. Já fizeram essa questão, né, de queimar a formiguinha com lupa, né? Nunca fizeram? Nunca fizeram? Vai, eu fazia direto isso, cara. Né? E aí eu pegava a lupa assim, fazia aquele foquinho assim, fritava as formiguinhas, né? Hã? Era formiga. Quantas formigas tu mata por dia? Viu? Tu nem sabe. Porque tu vai pisar, caminhar na rua, tu vai pisar na rua, tu vai pisar na formiga, tu nem... Não, mas aí que tá. Tá. Mas era divertido. Para! O que eu fazia para ela comida. Minha mãe tinha. Isso lá no passado, tá, gente? A minha mãe pegava nas borracharias pneus velhos, tá? E colocava no jardim, né? Daí ela pintava e geralmente ela colocava as roseiras dela, né? Dentro desses pneus, né? Eu adorava, porque ele servia de goleira para mim, né? Quando eu era pequeno, né, gurizada? Fazer os golzinhos ali com os pneus, né? E só que daí, de vez em quando pegava formiga. O que a gente fazia? A gente pegava, eu e meu pai, a gente fervia uma água, né? E colocava querosene. E a gente botava água quente, né? Para matar as formigas com querosene. E as formigas tudo saindo assim, desesperadas assim do negócio. E eu ficava ali sentadinho ali olhando as formigas correndo, a zoeira, né? Não é que eu sou torturador, né? Eu não fazia isso na maldade, matar as formigas. Não, a gente tentava proteger a roseira, é diferente, entendeu? Hoje não tem mais tanta formiga assim, eu acho que eu matei tudo mesmo, né? Mas tem, né? Agora a minha sobrinha tem 2 aninhos. Aí eu tento. É que assim, ó. Quem tem medo de barata aqui? Tem medo de barata? Tá, vamos pegar teu exemplo ali, tá? O que a barata fez pra ti? Tu pegou alguma coisa ou alguém te ensinou que ter medo daquele bicho. Entenderam? Ela não morde, ela não pica, ela não tem veneno. Mas é um animal, né? Tu come camarão? É a mesma família, tu sabe, né? Tá entendendo? Então, o medo de barata é uma coisa cultural. É uma coisa que é passada. Alguém na tua família tem medo e passou isso, né? De alguma forma. Então, tem alguns medos que são passados, né? Então, tu viu isso em algum lugar ou alguma coisa, então tem essa questão. A minha sobrinha agora, né, na casa do meu pai, às vezes eu vou lá, ela tem algum inseto, algum bichinho, eu faço ela olhar, faço ela pegar na mão, tá? Pra ela perder o medo, senão ela fica que nem minha irmã enlouquece quando vê a barata, minha esposa enlouquece com a barata. A gente vai descer, às vezes, no estacionamento do condomínio, né, e aí tem baratas. É normal, condomínio, assim, né, muita população, muita gente junto. O meu condomínio tem 30 anos, 30 e poucos anos, é um condomínio mais velho, e a gente desce do carro, tem uma barata, assim, às vezes ela não atravessa. Tem uma barata ali. Eu falei, Bruna, vamos. Tá tarde, vamos entrar. Não, a barata tá ali, eu não vou passar. Ela fica ali, né? Daí eu vou lá e começo a bater pra barata fugir, assim, pra ela poder passar. Ela não passa, entendeu? E aí eu falo pra ela, por que barata? Barata é nojenta, barata... Tá, mas tu tá entendendo que ela não chega perto da barata, segundo ela, a barata é nojenta porque, né, tem essa questão do que vive no esgoto, né? E, né, se alimenta de rejeitos, na verdade, né? Mas ela não faz nada. Não faz nada, entenderam? Então
É um medo que vai passando, né, gente? Mas enfim. Pois é, mas aí que tá, né? É uma questão que para mim, né, era uma brincadeira, era uma coisa inocente, infantil, né? Nada a ver, assim, matando barato, todo barato, tá? Eu fiz coisa pior, tá, gente? As formigas é o mínimo. Hã? Tu matei um coelho? Eu também matei um coelho uma vez, uma lebre. Mas foi sem querer também. Eu tava indo pra Cachoeira do Sul, de madrugada, tinha falecido um primo do amigo meu, daí ele me ligou, me leva em Cachoeira do Sul, e falou, vambora. E aí eu tava no carro do meu pai. Meu pai tinha um palhozinho bem novinho, cara, novo, palho. Ah, que merda. E aí eu tava indo pra cachoeira de madrugada, assim, né? Isso era mais de meia-noite. E aí eu com o farol alto, ele dormindo aqui, o meu colega dormindo atrás, e eu dirigindo ali, e daqui a pouco a lebre no meio da estrada, assim, sabe? Foi assim, daí parou e olhou pra mim ainda. Aí eu, pá, não tinha que fazer, né, cara? Tava 120, sei lá, com palho, né? Se eu desviar, eu capoto, se eu frear, eu capoto. Então só segurei o volante. Aí deu aquele bum embaixo do carro. Aí meus amigos acordaram e falaram, ué, cara, eu atropelei uma lebre. Tá, beleza, né? Continuamos. Aí tá, daí, né, toda a questão de luto, né, velório, enterro, aquela coisa toda, voltamos para casa. Aí no outro dia eu fui lavar o carro do pai, né? Eu tinha pegado inseto, tava sujo e tal, né? E aí tinha quebrado o para-choque assim na frente, né, com impacto e tinha sangue assim. Aí onde bateu assim, tinha sangue, né? Daí eu falei, destruí a lebre. Era uma lebre, aí parou assim, putz, eu fui no meio, né? Mas quando era pequeno, eu caçava. A gente fazia os estilingue, né, as fundas, né, e a gente ia pro mato caçar. A gente pegava e colocava arapuca para pegar saracura. Saracura tinha uma galinha selvagem. É que lá, ali na Rio Branco, em Canoas, tá, tinha várias áreas verdes, né? Tinha chácara, tinha lavoura. Então a gente ia direto, assim, né? Passarinho a gente matava direto. Passarinho. Casinha de João de Barro. Cara, a gente pegava e mirava nas casinhas de João de Barro, com bolita. A gente pegava os bolitas e botava assim, destruía, cara. A gente ficava, né? Lâmpada, nossa, cara, lâmpada de poste, nós destruía tudo. Nossa rua, os caras estão sempre trocando lâmpada, porque a gente pegava e virava as pedras tudo nas lâmpadas, quebrava as lâmpadas. Aí, nossa rua era sempre escura. É isso, entendeu? É viver os anos 80. Era os anos 80, tá, gente? Anos 80, né? Então a gente era meio maluco assim. Sabe? Vamos lá. Gente. Mas sim. Ali também tem essa questão da corrente fria, tá? Aquela região da Califórnia ali, né, do oeste americano, é muito comum, é uma região desértica, é uma região seca. E também, às vezes acontece de ter um início de um incêndio, às vezes uma bituca de cigarro, não é uma questão criminal ali, tá? É uma questão acidental. Só que ali também tem muito vento. E esse é o problema, né? Ali naquela região da Califórnia, a Austrália tem queimadas, tá? Todo local do mundo tem queimadas. Tá, gente? Isso é muito importante. A Austrália sofreu agora, alguns anos atrás, destruição total, tá, de queimadas, mas não é colocado, não é criminoso, não é alguém que incendeia para, né, renovar pasto. Aqui no Brasil tá entendendo? Aqui no Brasil é. Então esse é o problema. Então em outros locais do mundo são acidentais os incêndios. Uma vez eu vi, tá, gente? Quando tu tá com um carro muito quente e tu vai botar o carro num local que o pasto está muito alto, pode iniciar um incêndio, né? Porque todo o coletor de escapamento ali é muito quente pela parte de baixo. Então se encosta na palha e inicia um incêndio. Queima teu carro, obviamente, também, né? Teve a final da Libertadores de 2017, tá? O pessoal fez churrasco no estacionamento da arena e deixaram a churrasqueira acesa e foram para a arena, tá? Quando voltaram, tinha pegado fogo uns 5, 6 carros. Tá? E todo mundo dentro do estádio lá e os bombeiros apagando. Porque a fagulha, né, da churrasqueira, ele pegou um vento, a fagulha da churrasqueira pegou no pasto que estava ali e aí começou a pegar fogo nos carros. Então, às vezes, acidental. Não. Deu, foi 2017, faz tempo já. Né? Então, isso é uma questão, né, de acidente, um acidental. Tá? E Malibu, né, é a corrente da Califórnia, uma corrente fria que desce no norte, então impossibilita ali, né, aquela região ali da Califórnia, não só, da Arizona também, até ali o Novo México, toda aquela região muito seca, tá? Então acaba provocando queimadas. Mas vamos lá. Em relação à queimada, são feitas as seguintes afirmações. Favorece
a disseminação de micro-organismos no solo, possibilitando assim uma maior fertilidade? Essa é questão de 2000, né? A gente tem que analisar isso também, né? Vá que. Tem o chat? Deixa eu ver aqui. Mas a barata é suja. Não, a Vanessa tá falando isso da barata, né, Vanessa? A barata é suja. Esse é o argumento da minha esposa, né? Da Bruna, né? Que a barata, ela vem, né, de esgotos, ela vem de ralos, né? Ela vem de locais do lixo, né? Então ela carrega, sim, né? Bactérias, ela carrega tudo A Vanessa é da área da saúde, então a Vanessa, ela tá ligada, né, no que a barata pode provocar, né, na sujeira das patinhas dela. Ela traz, né? Ela traz a sujeira com ela. Então essa é a... Mas, né, ela não vai morder, tá, gente? Não vai morder. É questão da limpeza, da higiene, tá? Só isso. Concordo contigo, Vanessa, eu sei disso. Né? O 2, vamos lá, 2. Olha só. Com relação às queimadas. Diminui a biodiversidade dos ecossistemas campestres, comprometendo o desenvolvimento de uma série de espécies de gramíneas? Eu acho que sim, tá? Porque realmente, né, como eu disse para vocês, o fogo, eles colocam fogo para queimar a pastagem, tá? Daí o fogo tá indo, o fogo tá indo. Essa árvore aqui eu não vou queimar, vou passar para cá. Não, tudo. Ela não faz seleção natural o fogo, né? Ela vai destruir tudo. E aqui, 3. Favorece o rebrote acelerado das gramíneas palatáveis aos rebanhos após sua ocorrência? E aí é que tá. Também é verdadeira. Vamos ver depois, tá? A 2 para mim tá errada. A 1 tá errada também. E só a 3 que tá certa. Porque eles fazem isso, né? Lembrando, o pessoal da pecuária faz isso para renovar pasto. Tá? Vamos ver se tem resposta. Não tem resposta. A 2 para mim tá errada. Diminui a biodiversidade dos ecossistemas campestres. Tá certo. Tá certo. Então a 2 e 3, né? Podemos conferir. Confira aí, tá com o celular aí na mão? Tá com o sistema aberto ou não? Senão eu vou lá embaixo. Vamos ver. A 8, então, letra D, tá certo. 2 e 3 tá certo. Tá? Porque este é o argumento. Obrigado, Vanessa. Este é o argumento que a galera que bota fogo, né, faz. Eles renovar pasto para o gado. Então, ali, né, favorece o rebrote acelerado das gramíneas palatáveis aos rebanhos após sua ocorrência. Então, a queimada passou e vai ter o rebrote do pasto. Só que lembrando, né, insetos, tudo morreu, tá, na queimada. Tá, gente? Ó, agora, uma questão aqui, tá, gente, sobre hidrografia. Tá, uma questão aqui da URGS 2015, então, né, sobre hidrografia. O Rio Grande do Sul, tá? Ele é abastecido por 3 bacias hidrográficas principais, tá? Que é a bacia do Uruguai, a bacia do Guaíba e a bacia litorânea. A bacia do Uruguai é a nossa maior bacia, tá? Corresponde a 56% do território gaúcho, tá? Depois, em torno ali de 30%, 30 e poucos por cento, a bacia do Guaíba, que é onde nós estamos inseridos, tá? Eu sou de Canoas, vocês aqui de Porto Alegre, tem uma galera, acho que de Alvorada também, né? Tem alguém de Alvorada também? Não? Mas nós aqui estamos dentro da bacia do Guaíba. E depois a bacia litorânea, tá? Que pega ali toda a questão do litoral, o rio Mampituba, o rio Tramandaí, até a foz ali do rio, né, da Laguna dos Patos, tá? Então pega toda aquela área ali. E aí nós temos aqui, ó, a quantidade e a qualidade de suas águas tem sido alterada pelas atividades humanas. Perfeito? Então vamos lá. Sobre essas regiões hidrográficas, é correto afirmar que a região do Rio Uruguai predominam as atividades agrícolas e pastoris, que fazem reduzir a quantidade de sedimentos na água e aumentar a contaminação por clorofórmicos fecais. O que vocês acham, gente? A letra A. Sim? Não, não sei. Fácil, né, cruzada? É binário, né? É sim ou não. Aí vai para as duas opções. Vocês acham que está certa essa? Está errada. O que está errado? Reduzir os sedimentos. Tá, gente? Isso é muito importante. Atividades agrícolas e pastoris, elas vão soltar os sedimentos.
E aí o pisoteio do gado e a agricultura faz com que esses sedimentos vão ser levados pela chuva em direção ao fundo dos rios. E o rio, então, vai acontecer o problema do assoreamento, tá? Vai perdendo o seu calado, vai perdendo profundidade. E aí, quando tem uma chuva mais forte, esse rio ele transborda, né? Porque ele tem menos profundidade para reter essa água. E outra coisa, aumentar a contaminação por coliformes fecais. Gente, temos, sim, aumento de coliformes fecais na bacia do Uruguai, mas é causado por suinocultura e avicultura, tá? Produção de porco e produção de aves, tá? Na região do Rio Uruguai, principalmente do médio alto Uruguai, tá? Na região da divisa com Santa Catarina, e isso sim aumenta a contaminação. Já dos pastorios, né? Daí pastorio tem que pensar que é pasto. Então tu tem ali ovelha e gado, beleza? O porco e a ave é confinado, tá? É estabulado, né, gente? Não se esqueçam disso. As empresas de produção de aves é tudo aqueles galpões gigantescos. Suíno é a mesma coisa, tá? Então, pastoris não aumenta coliformes fecais, e sim o porco e o suíno. B. Na região litorânea, há intensa ocupação nos meses de verão, embora embora a infraestrutura adequada para atender esse contingente populacional não acarrete alteração nas condições de vulnerabilidade das praias, rios e lagos. Não preciso nem falar, né? Tá muito errada. Vocês concordam? Gente, o litoral tem estrutura adequada para receber todos que vão para o verão? Não. Então falta água, falta luz, né? Aumenta a contaminação de esgoto, tá? Porque as casas, meu, tem cidades no litoral que quadruplicam a população nos meses de verão. Quadruplicam. Tem municípios ali no litoral que tem uma média de 20 mil habitantes durante o ano e chega a 80 mil no verão, tá? Olha a demanda. Então, é normal agora, a gente vai ter o Réveillon semana que vem, é muito normal, dia 31 de tarde, cair a luz, não ter água, né? Porque é todo mundo ligando o chuveiro, todo mundo tomando banho, todo mundo se organizando, né? Para passar virada, né? E aí cai a luz, falta água, Tamandaí ali falta água direto, tá? Então, por quê? Porque é muita demanda, muita gente. E isso também aumenta, obviamente, a contaminação, né? E afeta a vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É as condições da praia de ser para banho ou não, tá? Aqui em Porto Alegre, nós temos praias, né? Todas são contaminadas, menos uma, que é o Lami, né? O Lami é a única praia balneável de Porto Alegre. O resto é tudo contaminado. Tu vai lá em Ipanema, coisa mais linda, né? Aquele calçadão bonitinho, os bares, restaurantes, a galera passeando, né? De carro, de bicicleta, de moto. Cara, mas é contaminado, não entra na água. Mas tem gente que entra, né? Tem os caras que vão fazer kitesurf, né? Vão fazer windsurf ali e tal, existe, né? Stand-up também, né? Mas a água é contaminada, tá, gente? Mas ali depois nós temos o nome Itapuã, mas já foi Itapuã? Pô, Itapuã é lindo, cara, maravilhoso lá, é balneável, tá? Então é balneabilidade, tem a ver com a qualidade da água. C. Na região do Guaíbão, né, onde nós estamos, concentram-se as maiores áreas urbanas e industriais do estado, apresentando os maiores índices de poluição no que se refere tanto aos dejetos orgânicos quanto aos industriais. Verdadeira verdadeiraça, tá? Realmente, tá, gente? Lembrando, a região do Guaíba pega a região metropolitana e Serra Gaúcha, porque o rio Taquariantas, o rio Caí, né, ele coleta lá de cima, ele pega lá a área lá de Caxias, Bento, Garibaldi, não, deixa eu falar certo. Caxias, Bento, Garibaldi, Barbosa, né, aquela região lá de Flores da Cunha, todo vem dos dejetos, todo o cocô, xixi dos caras, vem tudo para baixo aqui, né? Então, essa é a questão certa. Vamos ler as outras, tá? D. Na bacia do Rio Jacuí, a carga de sedimentos oriundos de processos erosivos não é considerada prejudicial pela qualidade, não é considerada prejudicial para a qualidade de água do Lago Guaíba e da Lagoa dos Patos. Ah, meu Deus do céu, cara. Sim, né? É considerada prejudicial. Tem muita gente que retira areia do Jacuí, tá? As empresas areieiras, as indústrias areieiras. É só vocês olharem ali, tá? Na beira da Castelo Branco, na beira da Freeway, ali perto da Arena do Grêmio, tem várias indústrias areieiras ali, tá? Então, essas empresas, elas compram areia, depois distribuem para as empresas de concreto ou para as indústrias madeireiras, né? Indústrias madeireiras. Para as madeireiras, né? A gente chega numa madeireira no bairro e compra lá, né? 1 metro de areia, 2 metros de areia e tal, né? E aí você não quer para a construção.
Exato. Então, assim, ó, tem que ser areia fluvial, tá, gente? Um sedimento um pouquinho maior, né? A areia do nosso litoral é uma areia muito fina, né? Então ela não tem liga. A areia dos rios é areia que serve justamente para fazer concreto, fazer então, toda a parte de cimento, tá? Então ali, né, tem muita retirada de areia, então, no Vale do Jacuí. E a última, né, é a região do Guaíba, que abrange a maior parte do estado. Errado. É o do Uruguai. Então, essa é a parte do erro ali, tá, gente? E a ocupação de mais de 50% do território rio-grandense? Não, é território do Uruguai. Lembrando de novo, o Uruguai corresponde a 56% do território gaúcho, tá? A litorânea é menor, em torno de 13%. Perfeito? 10. Verdadeiro ou falso? Olha só. Assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo sobre a capacidade hídrica e uso da água do Brasil. Essa questão é uma questão da URGS de 2017. Primeira frase, então. O Brasil é um dos países em que esse recurso é mais disponível. Ok. O que se reflete, então, no fato de não haver dificuldade de acesso para o seu consumo? Errado. O Brasil é, sim, um dos países com a maior disponibilidade hídrica do mundo. Só que o problema é que a população está do lado que tem menos água. Lembra que eu mostrei aquele gráfico para vocês que estava comigo, né, desde o início do ano, né? Que a gente tem aquela divisão, né, 80-20. Vocês lembram do mapa do Brasil, né? Vamos desenhar aqui, né? Brasilzão aqui, né, gurizada? Sim ou não? Brasil, não é Brasil? Tá bom. Onde é que tá a água? Tá aqui. Tá? 80% da água tá aqui. E 20% da água tá aqui, no litoral. Pega toda essa região aqui. Tá? População. 80% da população está aqui. E 20% da população está aqui. Então, onde tem mais água é onde tem menos população. E onde tem mais população é onde tem menos água. Então, está errada a primeira. Ou seja, né, não é que todo mundo tem acesso à água. Nós temos o problema da chamada escassez hídrica, né? Porque nós temos regiões aqui, né, a gente como disse para vocês, que tem uma grande quantidade de população, como é o caso do Nordeste. O Nordeste tem 23% da população brasileira, com 6%, então 3% da água. 26% da população com 3% da água. Tá? Então, sim, tem problema de abastecimento. Segunda frase. O estresse hídrico é evidente, como comprovam as secas em várias partes do país, especialmente no Nordeste. Perfeita, essa é verdadeira. Aí tem a ver, né, gente, como eu falei para vocês, do Planalto do Borborema. Tá? O desmatamento da Amazônia também tem relação, mas tem a ver com o Sudeste. Agora vamos lá. Por que isso, tá, gente? Porque, lembrando, uma árvore, ela emite uma quantidade de água para a atmosfera. Se tu retira essa árvore, tu diminui a capacidade, então, né, de evapotranspiração. Da quantidade, então, de chuva que vai chegar na região sudeste, trazido, então, pelos rios voadores. Né? Até já está desenhado o mapa do Brasil, aqui dá para fazer isso, né? Mapa do Brasil, né? Tá? Então, nós temos aqui a Amazônia. Todos os ventos úmidos aqui, né, que são desviados para cá. Então, abastece a região centro-sul. Se tu diminui aqui, né, a quantidade de árvores aqui nessa região, tu vai diminuir, então, a quantidade de chuvas para cá, para a região centro-sul. Perfeito? E não só a quantidade de água, tá, gente? Afeta também a geração de energia, afeta o abastecimento, né, urbano, como eu disse a vocês, e afeta também a produção agrícola. Lembrando, tá? Nós precisamos de água para a agricultura. Terceira frase. O país aparece como os maiores problemas de abastecimento no ranking da ONU em razão de a distribuição de água doce ser irregular? Não. Isso aqui tá bem errada, tá? Como eu disse para vocês, a gente tem problemas de água, mas não liderando o ranking de abastecimento. Não, tá louco, né, gente? A gente tem o país com a maior quantidade de água doce do mundo, tá? Então essa parte está errada. Quarta, o uso da água é abundante. Os maiores consumidores são a agricultura, mas disparado, né? Em torno de 75%. Depois, em ordem decrescente, a indústria, uso animal, consumo humano, urbano e consumo urbano rural. Gente, o uso humano, tá, ou chamado uso urbano, vamos supor assim, é o menor consumidor de água. Nós, nas nossas casas, quando a gente abre uma torneira, nós somos a menor parcela.
Tá? Agricultura, os números que eu tenho, né? Agricultura em torno de 70%, uso industrial 22% e 8% uso residencial. Só que lembrando, né? Já brinquei com vocês sobre isso, né? Quando tem campanhas de conscientização, é sempre para nós fechar as torneiras, nunca a agricultura. O ano passado, tá, gente? Ali em Osório, tem a Lagoa dos Barros, vocês conhecem, depois do pedágio, né? Passou o freeway aqui, depois do pedágio, tem a Lagoa ali dos Barros, tá? Como eu dou aula em Osório, a galera de Osório falou, tem uma praia aqui que é bem legal, que é a Praia da Santinha, né? E aí os alunos tinham falado que a praia tá seca, tava seca, assim, que a lagoa tava lá embaixo. Tá, vou lá ver então. Aí teve um dia de tarde, peguei eu, minha esposa, minha filhada, e fomos lá na Praia da Santinha, em Osório. Tá, saímos de Nova Tramandaí, né? Dá o quê? 15 minutos de carro, 20 minutos de carro. Chegamos ali para passar a tarde. Cara, eu entrei com o carro, sempre que dava botar o carro na beira da praia, a água tava longe, assim. Longe, longe, longe. Cara, tinha uma faixa de areia gigantesca, tá? Aí tá, tomamos um banho ali, ficou um pouquinho ali, água bem quentinha, gostosa e tal, beleza. Mas o que me chamou a atenção? As bombas de água dos arrozeiros. Sugando água, assim, ó. Pauleira. Então a praia tava lá embaixo, né? A água tava lá embaixo, né? Em função, então, da seca, né? Da diminuição do volume de chuvas, mas os arrozeiros estavam tirando água full, tá? Então é isso. Tem problemas, mas a agricultura ela é a mais que mais usa, né? E aí tem drenagem de banhados, tem drenagem de lagos, lagoas, como acontece aqui no Lagoa dos Barros, né? Como eu disse para vocês, né? É só vocês irem ali, vocês vão ver, tá? Os caras constroem casinhas até, né? Para botar as bombas d'água dentro e aí pauleira e pauleira, tá? Da produção ali, tá, gente? Então é um problema que nós temos aqui. E eu acho que é a última agora, né? Deixa eu ver se é a última. É a última. Questão, então, da URI de 2018, também falando sobre a água. E aí vem a questão, aquela que o colega falou, que é a relação aos rios voadores. Tá? A Amazônia, ela abastece de água, sim, a região Centro-Sul. Já foi questão, então, ali em 2018, e sim, né, de novo a gente está vivendo a Laninha, então pode vir a ser uma questão de novo aí no futuro. Tá? Então vamos lá. Considere o texto abaixo. O Brasil é um país privilegiado no que diz respeito à quantidade de água. Tem a maior reserva de água doce da Terra, ou seja, 12% da água total. Sua distribuição, porém, não é uniforme em todo o território nacional. A Amazônia, por exemplo, é uma região que detém a maior bacia fluvial do mundo. O volume de água do rio do Amazonas é o maior de todos os rios do globo. Sim, a bacia amazônica, tá, é o rio que mais deságua água doce nos oceanos. Em torno de 1/5 de toda a água doce que chega no oceano é da bacia amazônica. Pra você ter uma ideia. E sendo considerado um rio essencial para o planeta. Perfeito? Aí vamos para as alternativas. Assinale a alternativa correta sobre a região hidrográfica amazônica. A. O ecoturismo é a principal atividade econômica da região e colabora para a preservação desse rico patrimônio ambiental? Não. Tá? Até tem pouco ecoturismo na Amazônia, tá, gente? Poderia ter mais. Às vezes, né, vem mais gente de fora, tá, para conhecer o nosso Amazonas do que nós mesmos. Tá? Então tem turismo sim, mas não é uma coisa assim, meu Deus, e colabora para a preservação, não. Inclusive estamos destruindo, tá, gente? Teve a sócia da minha esposa, foi agora em novembro, né, para Buenos Aires, lá de férias, né, passou uns 15 dias lá. E eles pegaram muito táxi, pegaram muito Uber. E aí, né, ela estava comentando que ela falava assim, os onde vocês são? No Brasil. Ok, Brasil. A gente é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Não conheço. O senhor conhece o Brasil? Conheço. O Nordeste, Florianópolis. Então, e todos os taxistas ou todos os Uberes conhecem o Nordeste brasileiro e Floripa. Porto Alegre eles cagaram. Tipo, eles não sabem onde é que é Porto Alegre, eles não conhecem o Rio Grande do Sul. Porque essas duas referências para eles, entenderam? É o Nordeste. Então, isso é outra coisa doida, né? Às vezes tem gente de fora que vem para o Nordeste e nós não conhecemos o próprio território, né? A mesma coisa da Amazônia aqui, tá? B. As chuvas orográficas são provocadas pela intensa evapotranspiração de superfícies úmidas e aquecidas? Essa aqui é de conhecimento bem técnico, hein? O que vocês acham? Quais são os 3 tipos de chuvas? A orográfica, a frontal e a convectiva. Certo? Sim?
A tela azul agora em vocês. Uma gole d'água, o que vocês pensam? Vamos lá. Esta chuva que está aqui no quadro, aqui, ó, gente. Deixa eu botar aqui a câmera para a galera de casa também visualizar ali. Essa chuva que está aqui no quadro, que tipo de chuva que é? Onde a umidade vem e se choca com uma barreira física e acaba... São 3 tipos de chuvas. Orográfica, convectiva e frontal. Esse tipo de chuva aqui, onde a umidade vem e se choca com uma barreira física, é qual tipo de chuva? Não. Convectiva também não. Agora vamos relembrar. Essa chuva aqui é a chuva orográfica, porque tem a ver com a orografia. Beleza? Então, isso é muito comum em áreas onde a umidade se choca, então, com alguma elevação, e aí a umidade vai subir para provocar chuva. Essa é a chuva, então, como eu estava dizendo para vocês, chuva orográfica. Chuva convectiva é a chuva de verão, tá? Então, existe o aquecimento da superfície, onde o ar quente vai subir, porque o ar quente está leve, e aí vai acabar formando as nuvens. E aí acontece a chuva. Essa é a clássica chuva de verão, que é a chuva convectiva, então. A chuva orográfica é aquela, então, que a umidade sobe, porque se chocou com uma barreira física. As monções, por exemplo, é uma chuva orográfica. A chuva convectiva, que é a chuva de verão. E aí depois nós temos as chuvas frontais. As chuvas frontais, nós temos 2 tipos, tá? Nós temos o avanço da frente fria, tá? Que é, então, a massa de ar fria, ela vem então, em formato de cunha, e aí acaba jogando o ar quente, então, para cima. Ela acaba jogando, então, o ar quente para cima, fazendo esse movimento aqui. E aí é que vai provocar aqui, então, né, as chuvas. A chuva de frente quente, ela funciona da seguinte forma. O ar quente, por ser mais leve, quando ele avança, ele sobe em cima do ar frio, tá? Então, na verdade, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. E aí que vai provocar chuvas. Lembrando que o ar frio aqui, ó, ele está aqui, tá? Então o ar frio está aqui embaixo. E aí o ar quente sobe. Quando o ar quente sobe, ele vai provocar então a nuvem, tá? E vai provocar chuva. Então aqui é frente fria e aqui é frente quente. Agora vamos lá. B. As chuvas orográficas são provocadas pela intensa evapotranspiração de umidades de superfícies úmidas aquecidas. A B está errada, porque não é chuva orográfica. Chuva orográfica tem a ver com uma superfície, né, elevada. Qual que é a chuva, então, comum na Amazônia? A chuva convectiva, que é onde há o aquecimento da superfície, o ar quente vai subir, né, e vai formar nuvem e vai acabar chovendo. Então, na Amazônia, lá, gurizada, é muito comum, tá, de chover quase todos os dias. Né? Tinha, na verdade, uma aluna lá em Canoas, agora esse ano, que ela era de Belém do Pará. E ela me contou que lá eles marcam os compromissos deles antes e depois da chuva. Tá? Porque todo dia de tarde chove. Então, depois da chuva eu vou ir. Né? Porque sabe que vão chover. Vai chover. Claro. Tá? Então ali tá errado porque não é chuva. Então a B tá errada porque não é chuva orográfica, sim é chuva convectiva. Técnica, né? Olha só como é técnica. C. Outra ridícula, né, gente? O garimpo e a mineração geram contaminação por metais pesados. Certo? Continua a frase. Sem oferecer riscos à qualidade da água. É errado, tá, gente? Porque, pelo amor de Deus, né? O mercúrio, metal pesado, causa seríssimos problemas, tá, na saúde da população. E, obviamente, na contaminação da água. D. A expansão das áreas urbanas sobre áreas das planícies de inundação é pouco significativa nessa região? Não, né? Pelo amor de Deus, tá, gente? E aí é que vem a letra E,
que muita gente erra. A bacia amazônica, ela é uma bacia internacional. Ela é uma bacia internacional, tá, gente? Ela é uma bacia que ela não pertence só ao Brasil. As nascentes estão fora do Brasil. Então a água ela vem para o Brasil, tá? E a região abrange territórios do Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana. Sim, sim, né? 70% da bacia hidrográfica está dentro do Brasil, mas o resto está fora. As nascentes é fora. E outra coisa maluca, tá, gente? A bacia amazônica, o início dela, ela é de degelo dos Andes. Se eu expliquei esses dias, a galera ficou com tela azul, assim, né? Sim, tá, gurizada. O início da bacia amazônica é de degelo dos Andes, tá? Degelo dos Andes. Aquela região ali, principalmente no Peru, né, na Colômbia, as nascentes vêm lá dos Andes, vêm do degelo dos Andes. Perfeito? Então a resposta é a letra correta, a letra E, tá? Gurizadinha, aqui acabou. Dessas foram as questões, então, né, que eu achei para vocês sobre vegetação, sobre degradação de ecossistemas e sobre hidrografia. Então, relacionado ao URGS, tá? Nos últimos anos, então. Perfeito? Por enquanto, alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum esclarecimento? De novo, eu vou puxar o ar e aí vem aquela saliva fora do lugar. Eu me afogo. Ah. Foi indo, acho eu. Gente, eu vou compartilhar uma outra tela com vocês aqui, de um exercício que eu já mandei para vocês, eu acho. Ou não, né? Vamos ver. Aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui eu já fiz. Essa aqui eu já fiz. Eu quero fazer umas questões para vocês bem, bem legais que eu estava conversando com o Gustavo antes ali sobre. Tá? Essa aqui, ó. Essa questão é uma questão da URGS 2014 e eu acho ela muito divertida. Eu vou compartilhar a tela com a gurizada aqui de casa. Não, essa aqui. Não entendi. Eu vou botar a tela, o arquivo, colocar a câmera. Não, porque daí o pessoal de casa enxerga. Olha só, gente, eu estava comentando com o Gustavo aqui, a gente está falando sobre o nosso litoral, né? E essa questão aqui é uma questão que a galera tem sido divertido, na verdade, né? A comentar. A gente, se agora, semana que vem, tem um recesso, vocês têm simulado, né? Vocês têm simulado, então não se esqueçam disso, né? E até ontem, por exemplo, de tarde, eu estava ali no Gabarito Canoas ali, né? E eles tiveram 5 semanas sem aula de geografia. Porque teve a semana de pré-humanas, aula de geografia comigo, né? Semana de pré-humanas eles tiveram um outro professor, porque eu não consegui atender eles. Aí depois teve a semana pré-natureza. Aí depois eles tiveram recesso pós-ENEM, né? Que fizeram um dia de folga pra galera no dia 21. Aí depois veio o primeiro dia da Copa, o primeiro jogo da Copa, depois o segundo jogo da Copa. Então teve duas aulas que eles não tiveram por causa do jogo de Copa do Mundo. O pessoal aqui da Zona Norte tarde também teve 2 sextas-feiras que eles não tiveram aula por causa do jogo da Copa. E o que aconteceu? Perderam aula. Né? O Brasil não foi não ganhou. E é isso que eu tava batendo, já falei pra vocês muitas vezes, né, gente? A Copa do Mundo, ela não muda nada na nossa vida. Não entendo por quê, né? E vocês são pré-vestibulantes, vocês têm que ter aula. Então, né, pauleira. E agora, semana que vem, vocês têm simulado, eu faço simulado, né? Como eu disse pra vocês, né? Natal e Ano Novo vocês vão ter até o final. Então, né, não vai ser por esse, é por aquilo que vocês vão, né? Mas a oportunidade da vida vem. E essa questão aqui, né, é muito interessante, porque é uma questão que ela relata como é que é uma unidade de relevo no Rio Grande do Sul. Tá? Lembrando que nós temos 5 unidades de relevo no Rio Grande do Sul, né? Planalto, planície, depressão, aí vem, né, as Cuestas do Aedo, que é lá na fronteira oeste, e o escudo sul-rio-grandense, que é aquela parte das rochas mais antigas, tá? E aí, olha só que interessante o texto. Tem gente que erra, tá? Depois de umas enormes formações rochosas, que aqui pareciam torres,
Nada mais se viu senão areia e areia. Muito vento do Nordeste. Querem mais dicas? Vamos lá. Sentado à mesa em que escrevo, estou vendo o forte do Rio Grande. Mais uma dica. Precário daqui, parece muito frágil. Nenhuma pedra. Só uma elevação, né, coberta aqui e ali com capim. A paisagem é insípida, batida pelo vento. Vento que levanta a areia e cobre a praia de uma tênue camada branca. Qual é a pergunta? A pergunta é: qual é a unidade de relevo que o texto se refere? Tá entendendo, gente? Planície costeira. Só que daí, né, é óbvio que é planície costeira, tá? Isso aqui eu não vou nem deixar a oportunidade de vocês fazerem. Só que tem uma outra questão aqui, ó. Além da planície costeira, vocês têm que estar ligado na massa de ar, tá? O Brasil, né? Vou apagar aqui, tá? Os meus rabiscos aqui dentro do Brasil aqui, né? Vou apagar aqui também. O Brasil, ele tem 5 massas de ar, tá? Nós temos aqui a linha do Equador, temos a linha tropical e temos lá o polo, tá? Quando a massa nasce na Amazônia, ela é a massa equatorial continental. Quando ela nasce aqui no mar, ela é a massa equatorial atlântica. Quando ela nasce aqui no trópico, ela é a massa tropical continental. Quando ela nasce aqui no mar, ela é a massa tropical atlântica. E, obviamente, né, gurizada, a massa que vem do polo é chamada de massa polar atlântica. Tudo bem? Agora vamos lá. A massa polar é uma massa que vem de sudoeste. A massa tropical atlântica é a massa que vem de nordeste. E lembrando, tá, gente? A massa tropical é uma massa quente e a massa polar é uma massa fria. Verão, litoral gaúcho. Verão, litoral gaúcho. Qual é a massa de ar que nos influencia? A massa polar ou a massa tropical? Entenderam? Então, tem que ter aqui nessa questão, tá, um pouquinho de raciocínio. O vento nordestão é o vento que atua, então, né, nesse sentido para nós aqui. Vocês vão estar no litoral, vocês vão lembrar de mim. Aliás, né, vocês vão lembrar de várias coisas de vários professores, né, durante o resto da vida de vocês. Tá? Eu sei disso porque eu fiz cursinho e eu lembro de coisas até hoje, tá? Na vida, assim, né? Então isso é muito importante. Aqui, né, gurizada, quando vocês estiverem no litoral e tiver aquele dia, daquele ventão insuportável na beira da praia, vocês sabem então que é a massa tropical atlântica, que é o vento nordestão. Vocês vão estar de frente pro mar e o vento vai estar daqui, ó. Tá? Aquele vento que tu entra na guarita 165 vai sair na 167, tá? O vento te leva, assim, absurdo, tá? E a massa polar é a massa que vem do sudoeste, é a massa que vem do sul, tá, gurizada? Então ele falou em vento nordeste, não pode ser a massa polar. Vocês podem ver ali, né, que nós, se a gente sabe que é planície costeira, porque está falando de vento, de areia, de praia, né, de torres, está falando de Rio Grande, tem várias dicas ali no texto, né? Então só pode ser letra A ou letra D. Perfeito? Letra A ou letra D. E aí a massa de ar. A massa de ar é óbvio que tem que ser a massa tropical atlântica, porque é a massa que atua no verão. Perfeito, gente? Quer ver uma outra questão aqui sobre também, falando sobre planície costeira? Olha só, essa aqui eu fiz com vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar qual que é. Ó, não sobre, né, na verdade, a planície costeira, mas tem a ver, é uma questão da URGS de 2019. Diz o seguinte, essa lista aqui foi semana passada para vocês, né, sobre geologia. Não, foi na semana retrasada, na verdade. Localização das principais províncias basálticas da Terra. Tá? Então aqui no mapa vocês podem ver que aqui nessa região, ó, que é a região do Paraná Edêndica, tá? Já tem uma no meio do oceano. Aí, gente, ela é igual ao de um outro lado lá na África. E lembrando, tá? A separação do Oceano Atlântico se deu por placas divergentes. Só que tem um local no litoral gaúcho, uma praia no litoral gaúcho, que tu encontra ainda vestígios
desses derrames vulcânicos. Qual é a praia, gurizada? Qual é a única praia do nosso litoral que dá para levar alguém para conhecer o nosso litoral? Tipo, você quer conhecer o nosso litoral? Vou te levar a nossa praia aqui. Qual é a única praia? Torres. Tá entendendo? Por quê, né, gente? Vamos às alternativas aqui, ó. Porque tem uma coisa mesmo E é derrame vulcânico, só que está submerso. Olha só, o registro ígneo observado em Tararã corresponde à chamada Paraná etêndica e está relacionado a Tararã das placas tectônicas. E aí, né, gente, se tu tem a certeza que a formação do Oceano Atlântico é por placas divergentes, ou seja, de separação, né, da Pangeia, tu fica entre a A e a B. Só que agora vamos lá. O vulcanismo que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul não foi um vulcanismo formado por cones vulcânicos. E sim um vulcanismo que teve, né, que ocupa toda a área do Planalto Meridional, né, pega aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até o Paraná e vai até São Paulo também, né, toda a Serra Gaúcha é formada por derrames vulcânicos, né, vocês sabem disso, mas é por placas divergentes. Então tu fica entre a A e a B. Agora, a A está dizendo cones vulcânicos e morrinhos no Rio Grande do Sul. Não tem cones vulcânicos no Rio Grande do Sul. Tá entendendo? Não tem vulcão assim formado como era, né? Como a gente enxerga no Havaí, na Nova Zelândia e tal, né? Não tem. Agora, na Torre da Guarita em Torres, sim, é formado por derrames vulcânicos. Tá? Aquelas formações rochosas que nós temos lá, que são bonitas pra caramba, é o único local que a gente tem, né, no Rio Grande do Sul, que ainda tem no litoral, né, como disse vocês, essas formações rochosas antigas. Já vi que tem um monte de pedra no litoral. É. Gente, falta 3 minutos, vou encerrar por aqui, tá? Dúvidas, perguntas, esclarecimentos, xingamentos? Não? Tranquilo? Suave na nave? O simulado, eu tentei, tá? Diversificar bastante. Ou seja, eu coloquei ali, claro que eu forneci, né, metade do simulado, né? A outra metade ficou com outro professor, tá? Então eu coloquei questões de geografia física e eu não peguei questões de URGS, obviamente, né? Porque URGS a gente está fazendo. Peguei questões de outros vestibulares de outras regiões do Brasil, mas muito parecidas com a URGS, tá? E aí eu peguei e tentei fazer, tá, gurizada, uma questão de cada assunto, tá? Para a gente diversificar bem a prova. Então a prova está bem diversificada, tá? Colocando questões assim bem espalhadas. Hã? Online? Online, tá? Então ela tá bem diversificada, ela tá bem abrangente, assim, tá? Eu não repeti nenhum assunto, tá? Não repeti nenhum assunto. Eu coloquei tudo bem separadinho ali, tá bom? Deixa eu ver aqui. Manda essas questões para nós. Eu acho que tu tem, Vanessa, porque essas questões eu também mandei de noite, tá? Eu também mandei de noite, dá uma olhadinha. Eu mandei, já te digo. Já te digo, eu mandei faz 2 semanas atrás. Tá? Mandei lá no grupo aquele que vocês tinham lá. Aqui, ó. Eu mandei dia 7 de dezembro. Tá? Essa aí da geologia, por exemplo, eu mandei dia 7 de dezembro. E essa agora, né, a de hoje que a gente fez, que é sobre biomas e hidrografia, foi mandada hoje. Ah, tá, beleza. Tá? Gente, beijo a vocês, então. Fiquem bem, se cuidem, tá? Bom Natal, bom Ano Novo. Beijo, Vanessa, valeu, obrigado. Bom Natal, bom Ano Novo, tá? Faça um simulado, mas o restante descanse também, né? É importante dar uma descansada para depois voltar a ter mais 2 semanas de aula. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Deixa eu tirar aqui o meu... Obrigado. Muito obrigado. O Natal vai ser de grandes comidas. Grandes comidas. Né? Ontem descobri que a minha irmã ela vai para a praia bem cedo. E agora vai ficar sozinha em casa. Aí eu vou jantar com a minha sogra. Vou comer, dar um sapicão, bolsa. E aí a minha irmã disse o seguinte: vai lá no pai almoçar com ele no dia 25 e vai sobrar tudo no dia 24. Então eu vou no meu pai no 25, almoçar com ele, e sobra tudo no dia 24, óbvio, né? Depois eu vou para a tarde, né?